coisa aqui então. Vocês estão dizendo toda hora que o Flamengo e o Fluminense são muito melhores. Digam claramente pra quem tá assistindo que pra vocês o Inter tá fora das duas competições. Não é isso. Digam Mas é que não é Tem coragem de dizer isso pra quem tá assistindo. É que não é isso. Diz tu de novo que o Inter é melhor que o Flamengo. Não é, querido. Não é. É que esse programa aqui é o seguinte. O Diogo Rossi passou 10 dias dizendo que o Inter estava fora da Libertadores da América. Agora vocês estão dizendo quase que textualmente que o Inter está fora das duas competições. Não. Beleza. Mais uma vez vocês vão ter que engolir o Internacional. Outra coisa, fala nação flamenguista, o debate, né? O debate pegou fogo, né? Envolvendo aí o Flamengo, né? Todo mundo sabe que o Flamengo pegou o Internacional, né? Na Libertadores, jogo complicado, jogo difícil, né? E também o Internacional pegando o Fluminense na Copa do Brasil, né? Pegou duas equipes carioca. O Flamengo que fez uma boa campanha, né? No Mundial, principalmente contra os europeus. O Fluminense vem fazendo uma boa campanha. E a preocupação dos gaúchos, né? Estão mais do que certa, né? Até porque pegaram os dois melhores times do momento, né? Que é sensação, né? Flamengo e Fluminense, né? Principalmente o Flamengo, né? Uma coisa é certa, pessoal. Flamengo é Internacional. Geralmente o Flamengo tem levado grande vantagem sobre o Internacional, né? Eu sei que Baldasso sempre tenta puxar pelo lado do Internacional, né? Baldasso tenta esfriar os ânimos para o lado do Internacional. Mas queira ou não queira, para mim o Flamengo é favorito. Ok, eu também concordo, né? É um grande jogo, o Flamengo vai decidir fora. O Flamengo não tem a Arrascaeta para o primeiro jogo, isso é um fato. Isso é um fato concreto. Só que, apesar do Flamengo não ter a Arrascaeta para o primeiro jogo, tem Jorginho. Tem um cara que vem sendo sensação. Tem um cara que vai estrear já nesse final de semana no futebol brasileiro, que é Jorginho, né? Vem jogando muita bola. O Flamengo ainda pode ir no mercado, até porque o jogo é só em agosto, né? O Flamengo pode ir no mercado, fazer mais algumas contratações, né? Segundo as informações, está bem encaminhada com alguns jogadores. Então, até lá o Flamengo vai ter um elenco robusto, né? Ok, eu também concordo, vai ser um jogo difícil, primeiro. Segundo, vai ser fora de casa. Mas isso aí, esse filme a gente já viu, né? A última Libertadores que o Flamengo pegou o Internacional, o Flamengo também ganhou o seu jogo fora de casa contra o Internacional, né? Então, o torcedor flamenguista está confiante. Líder do Brasileirão, classificado nas duas competições, Copa do Brasil e Libertadores. E também fez um bom papel, queira ou não queira, no Mundial de Clubes. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar mais feliz. Vamos acompanhar o vídeo aí. Crédito do vídeo vai para o canal Debate Raiz. Vamos acompanhar e vamos deixar sempre a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. D'Alessandro, que talvez tenha que aprender a conviver com a crítica. Porque se eu acho que o D'Alessandro é importante para mobilizar o time para o Campeonato Gaúcho, como eu, por exemplo, acho, e sei que muitos colegas aqui e em outros programas de debate também consideram, e elogiamos o D'Alessandro por isso, eu tenho todo o direito de criticá-lo como eu critiquei. Eu acho que alguém que é remunerado do Internacional, numa função tão importante, tem sim que estar presente nos jogos. No jogo contra o Fluminense, em que o Renato dobrou o Roger, engoliu, fez 2-0 e poderia ter feito mais, não estavam aqui nem o presidente Barcelos, cada um tem o seu motivo, não estava aqui o vice de futebol, José Olavo Bisol, e não estava aqui o D'Alessandro, para um evento que começava na terça-feira em Buenos Aires e ele havia viajado na sexta. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, não estava nem o presidente Barcelos, estava num evento nos Estados Unidos, e não estava também o D'Alessandro. Eu acho errado. E não há nada que mude isso. Nem um chilique do D'Alessandro, como ele teve na sexta-feira, vai mudar a opinião. Se alguém sentar comigo e me explicar, talvez me convença, porque se há algo que eu não sou é ser intransigente. Mas das informações que eu tenho e que eu apurei e que eu conversei com o Bisol em troca de mensagem durante aquele período foi: D'Alessandro está representando o Inter num evento e depois tem algo programado do ponto de vista pessoal. Férias é o nome disso. Ele ganhou férias, ele merece ganhar férias. Eu só acho que o D'Alessandro, essa é a minha opinião, gurizada. E eu não consigo enxergar diferente. Eu penso, reflito e reavalio. Eu acho que o D'Alessandro tem que estar em todos os jogos internacional. Ponto final. Não precisava ter antecipado as férias. O jogo com o Fluminense, o jogo com o Atlético Mineiro, o D'Alessandro presente eu entendo. Tinha motivo, um congresso, um evento nos Estados Unidos, aproveitou e emendou uma viagem. Tá tudo ok. Agora o D'Alessandro não. Então não adianta ele ter um chilique como ele teve na sexta-feira e dar letrinha. Podia ter dado nome, sobrenome, eu não sei quem criticou ele, porque ele levou um papel certa feita. Esse eu não tô dentro. Que ele falou, não trouxe papel, porque senão os que sabem tudo, os espertinhos, vão me criticar. Aprende a conviver com a crítica. Soube conviver com o elogio durante 20 anos, né? Aprende a conviver com a crítica. Ela faz parte dessa função também. Ele nunca soube conviver
com a crítica do D'Alessandro e lamento por isso, meu ídolo, adoro o D'Alessandro, toda a torcida do Inter ama o D'Alessandro e também por isso a crítica da sua ausência aqui. É possível que o Internacional tenha tido em outros momentos da história coordenadores técnicos que receberam folga e férias no momento importante e a gente nem sabia, nem deu bola. Mas é o D'Alessandro, pela importância que ele tem, não só pelo nome que ele tem. Outra coisa, o D'Alessandro na sua defesa, nestas 40 letrinhas que ele deu naquele dia, aliás, aquele dia não era nem entrevista dele, era para ele apresentar os jogadores e ele deu um jeito de dar um monte de letrinha. Aí o D'Alessandro coloca o seguinte, as pessoas pensam que a gente sai e que não faz nada, a gente tá trabalhando, home office e tal. Só que, D'Alessandro, tá bem, nós aqui fomos para home office, por exemplo, nós saímos do estúdio, né? Pegamos 2 semanas ali e fomos para home office. É que a tua função, D'Alessandro, o teu tamanho e a tua representatividade não funciona home office com um grupo de jogadores. O Internacional pegou o Fluminense no Beira-Rio com riscos de entrar no Z4. Aí não tava tu e não tava ninguém da direção. Era um barco à deriva. E depois, na rodada que o Inter poderia entrar no Z4, que entrou, tu também não tava aqui. D'Alessandro, não importa o que tu diga, não importa o quanto tu reclame e não importa o quanto tu não saiba lidar com as críticas. O Meneghetti disse e repetiu. O Baldasso diz e repete. Tu tá errado. A direção tá errada em ter te dado férias e tu tá errado em achar que isso é normal. É que tem o ponto... Aí tem muito a ver com a característica do cara, né? A característica dele é essa quando ele era jogador. Ele não gostava de ser criticado, ele não vai mudar agora. Agora, que naturalmente... Ele não muda lá e eu não mudo aqui. Não, mas eu tô na mesma linha. Eu sou mais chato do que vocês dois juntos. Sério? Mas se tu pegar, por exemplo, assim, existe uma coisa, JB, chamada relevância, sabe? E a relevância, ela caminha junto com o elogio, mas principalmente com a crítica. A relevância. Sabe aquela coisa? O cara ninguém chuta cachorro morto. Se o Paulo Brax não aparecer em 2, 3 treinamentos aí, se alguém vai acontecer, a gente até vai dizer assim, pô, mas ele não tinha que estar aí, já que ele é remunerado. O D'Alessandro é completamente diferente, porque a régua que se tem de importância do D'Alessandro, se não é a mesma história lá. O vídeo motivacional quando ganha. Eu tenho uma curiosidade de ver os vídeos motivacionais quando dá errado o jogo, pra saber. Por quê? Calma, JB, deixa eu só concluir, filho. Sim, já te passo. Eu tô aqui mais ouvindo vocês do que falando. Só deixa eu aproveitar um pedacinho só. Então, tem um ponto no momento da motivação, que às vezes o jogo, de repente, até foi mais trabalhado o lado emocional num jogo, mas perdeu por qualidade. Então, eu tenho curiosidade dessa situação, sabe? De pegar assim, quando é que vale. E isso vale pro D'Alessandro. Quando é que vale a importância do D'Alessandro? Quando ele ganha um campeonato que o Internacional fez uma Copa do Mundo para ganhar? Ou daqui a pouco, quando é tudo justificado, como se fosse uma perseguição a ele. Não, filho. Tem alguma reclamação assim para qualquer outro nome do tamanho do D'Alessandro? É que o nome do D'Alessandro é muito grande e hoje ele é remunerado. Isso, simples. Vai lá, é que eu acho que assim, eu acho que o Bagé falou corretamente sobre a outra situação ali, mas eu só acho que vocês estão colocando uma conta exclusiva do D'Alessandro que ela é parcelada. A conta ela é fatiada. A conta ela é 33,3% do presidente Barcelos, 33,3% do Bisol e 33,3% é isso do D'Alessandro. Dá 99,9%. Fora que o D'Alessandro não se deu férias, né? Alguém deu férias. A questão é que não é defesa, mas ele fez isso. Não, eu sei, mas é que não é. O problema não é o D'Alessandro não estar. O problema é não estar ninguém. Exato. O D'Alessandro podia ter recebido. Né? Não, mas é que assim, o D'Alessandro poderia ter. Remunerado, né? É que tudo bem, mas o D'Alessandro mesmo remunerado, a CLT diz que ele pode ter 30 dias de férias. É que todo Getúlio Vargas falou isso lá em 1970. Aí que tá, JB, tu me dá só um gancho rapidinho. É que quem planejou as férias do D'Alessandro também planejou errado. Porque na minha opinião não vai mudar isso. O D'Alessandro tem que estar em todos os jogos do Inter. Esse é o meu argumento. Tem que estar em todos os jogos do Inter. A gente pode... É uma cobrança que a gente fazia do Renato no Grêmio. A gente pode... Quando o Renato não queria viajar. É que se tu tira o D'Alessandro de um jogo, seja ele qual for, independente da importância... Só foi o jogo que colocou no Z4. Só isso. Essa a questão. Mas esse que é o ponto. Poderia ser um jogo que colocasse o Inter, sei lá, na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, na 6ª, ele teria que estar aqui. Porque senão a gente diminui a importância dele em relação ao Inter para o momento na vaga dele. Essa crítica a ele, que ele tá bravo, JB, é na verdade um grande elogio. Foi o que eu falei pelo tamanho que isso é um grande elogio. Fala, termina, JB. A única coisa que de fato eu juro que eu pensei isso quando estava acontecendo a entrevista, que é o jeito do D'Alessandro, mas me incomoda, e aí é só a minha modestíssima visão, tipo, sempre protagonismo pra ele. Sempre protagonismo pra ele. Sempre protagonismo pra ele. Isso eu acho que, poxa, se tivesse uma coisa pra ajustar, seria
isso. Porque assim, velho, tem muita... Eu já cheguei à conclusão que tem muita gente no mundo. Olha que conclusão brilhante. São bilhões. Isso porque tu nunca fosse a Pequim, né? Quando tu for a Pequim, aí tu então, assim, na Índia também. Às vezes as pessoas pegam e dizem assim, não, tá todo mundo... Não tá todo mundo. O Baldasso tem essa mania. Ele diz assim, não, o Rio Grande do Sul só fala nisso. Eu falei, Baldasso, meu pai tá lá em Capivari do Sul, ele nem sabe que isso tá acontecendo. Eu concordo contigo. Então, assim, o D'Alessandro é que o D'Alessandro às vezes sempre traz pra ele o holofote, alguém reclamou que tu tá com a bolinha. Cara, teve gente que reclamou, teve gente que elogiou, teve gente que nem deu bola. E era a apresentação do jogador, o protagonista ali. O jogador então, assim, sempre é o holofote pra ele. Eu nem lembrava que tinha um jogador sendo apresentado lá. Sério. Eu acho que esse ponto é importante. Eu acho que é legítimo que o D'Alessandro fale e dê o seu ponto de vista. Eu acho que não precisa da letra, dá o seu ponto de vista, tá? Mas tudo bem, é legítimo que ele se manifeste e rejeite as críticas. Faz parte. Só que o momento não foi adequado. Já também tem razão. Era ali quem tinha que brilhar o jogador. Era o Alan Benítez, não o D'Alessandro. A minha única ponderação sobre tudo isso é que eu acho... A gente fez diversos elogios aqui, né? Constatou várias coisas. A única coisa que eu acho que é importante que o Internacional não deixe passar é que não é porque o goleiro melhorou, não é porque o Carboneiro voltou, não é porque o Roger teve tempo que ainda assim o Inter não precise de algumas coisas, né? A letargia do departamento de futebol de Grêmio e Internacional e Grêmio é gigantesca, né? E eu acho que o Inter precisa entender isso também. Vai jogar contra o Vitória, provavelmente faça um bom resultado, beleza. Talvez não seja suficiente pro que vem ali na frente. Daqui 23 dias, o Inter vai encarar um dos 4 finalistas da Copa do Mundo de Clubes. Não é isso, esse é o ponto. Dias. Esse é o ponto. Daqui a um mês, senhor Fabiano Baldasso, o Inter saberá o seu futuro na Copa do Brasil. Exato. Daqui a um mês, 7 de agosto, que é o jogo de volta. Bom, né? O que pode ser bom. Pode ser bom, porque quanto mais o Fluminense for no Mundial, melhor pro Inter. Deve ser mais avançar, é melhor pro Inter. Eu tô numa tese, talvez tu pode dizer que é esperança. O JB quer enfrentar o Fluminense campeão. Não, é melhor na tese dele. Aí é melhor. É melhor. Aí vem na ressaca. É melhor. Pra mim, eu acho que o Fluminense esticou toda a corda aqui dentro. E aí, conhecendo o Renatão, é assim, o Renato vai chegar no Rio, vai dizer pros caras... Pessoal, vamos ser bem realistas, né? O Fluminense deu uma tremenda de uma sorte nesse Mundial, né? Primeiro que caiu no grupo fácil, que o Borussia é um Deus nos acuda. Depois foi pegando adversários, e vamos ser bem realistas, né? Fracos. A Inter de Milão, pessoal, não sei como é que esse time chegou a uma final de Liga dos Campeões. Ou eles não queriam estar no Mundial, né? Só poderia ser, porque, vou ser bem realista, se ele jogar aqui no futebol brasileiro, eles não chegam entre os 10. Estou falando com futebol apresentado no Mundial, né? E o Fluminense levou uma tremenda sorte. Vamos ser bem realistas, né? Que não tem time para isso, né? 5 dias de férias. Tu lembra quando o Renato disse, naquela vez da decisão da Libertadores contra a LDU, 2008, que ele ia brincar no Brasileiro? Tu acha que ele não amadureceu? Meu querido, se o Fluminense... Deixa eu te explicar uma coisa da vida. Cara, tu é jovem. Eu vou te explicar uma coisa. Eu vou te explicar uma coisa da vida, tá? Pra tu entender com o velho Baldacinho. É impossível, é inviável tu manter foco em várias coisas ao mesmo tempo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se o Fluminense ganhar este Mundial, o Fluminense estará no momento mais mágico da sua história e acabou o ano. Eu acho. Acabou o ano pra eles. O Renato vai pra praia, vão dar férias e acabou o ano. Eu vou pagar meio bilhete dessa viagem de vocês aí. Achei que era meio bilhão. Não, meio bilhete dessa viagem de vocês. Eu, falando no popular, eu também acho que se o... Pô, imagina, o Fluminense chegou lá como o patinho feio dos brasileiros. Isso, o Fluminense... Cara, pra mim o Fluminense já fez história. Mas vamos que o Fluminense venha a ser campeão do mundo. Acabou o ano. Torcida do Fluminense não vai cobrar mais nada. Isso é metade do bilhete. Só que tem a outra metade do bilhete que daí vocês vão dizer que eu tô viajando. O Renato não vai querer perder uma classificação pro Inter. Isso é verdade. Tem um pequeno eu acho que tem esses dois lados do bilhete. Mas eu acho que quanto menos o Fluminense se desgastasse, eu tô falando de desgaste lá no Mundial, claro que o torcedor do Fluminense vai enlouquecer, quer chegar na final. Pra quem, que nem no meu caso, tô torcendo pro Fluminense contra o Inter, seria melhor pro Fluminense, né? Porque tu desgasta um pouco menos. E tem uma outra coisa que também tem que ser dita, isso não está se confirmando dentro do campo, por tudo que o Internacional fez errado, mas o Inter é melhor que o Fluminense. O Inter é melhor que o Fluminense. Qual Inter? O Inter é melhor que o Fluminense. Não dá, Baldasso, porque o Inter é melhor que o Flamengo pra ti. Não. O Inter não. Aí é Inter? Aí nós vamos perder tempo. Aí é boa. Aí é legal. Aí é legal. O Fluminense é melhor. O goleiro do Fluminense é melhor. O Martinelli. Sabe que mano a mano não reflete o melhor time, né? Não, tudo bem. Pode até fazer mano. Sabe que peraí, mas o Fábio o Internacional. O JB, é que é oportunismo. Aí é oportunismo. Há 15 dias estava todo mundo dizendo que o Fluminense era um time de
geriatria. Tudo bem, mas todo mundo dizia isso. Mas é que assim, ó, o Fluminense está vivendo um momento mágico. Baldasso, o Inter jogando o que sabe é melhor que o Fluminense. Baldasso, há 15 dias o carpete do debate raiz era um, há 15 dias então depois deixa eu dizer uma coisa. Melhorou muito, né? Só pra entender, mas nós temos outro carpete. As coisas mudam. Peraí, senhores. Peraí, eu já também só tenho um... O campeonato, o Martinelli jogaria no Inter? O Martinelli ajustaria o time do Inter. Beleza, e o Alan Patrick transformaria o Fluminense o melhor do mundo. O Arias. O Wesley e o Arias se equivalem. Para, Baldasso, pelo amor de Deus, vai começar. Não reflete. Não, mas ele tá falando do time. Não, JB, eu só quero entender. É que tu vai ter que ter coragem de dizer uma coisa aqui, então. Vocês estão dizendo toda hora que o Flamengo e o Fluminense são muito melhores. Digam claramente pra quem tá assistindo que pra vocês o Inter tá fora das duas competições. Não é isso. Digam que não é isso. Coragem de dizer isso pra quem tá assistindo. É que não é isso. Diz tu de novo que o Inter é melhor que o Flamengo. Não é, querido. Não é. É que esse programa aqui é o seguinte. O Diogo Rossi passou 10 dias dizendo que o Inter estava fora da Libertadores da América. Agora vocês estão dizendo quase que textualmente que o Inter está fora das duas competições. Beleza. Mais uma vez vocês vão ter que engolir o Internacional. Outra coisa, fala do Meneghetti aí. O Meneghetti também disse que estava fora o Inter da primeira fase. O senhor Leonardo Meneghetti, que é outro que vai na onda. O senhor Leonardo Meneghetti, que é outro que vai na onda. Quando o Inter pegou o Fluminense e perdeu, ele disse aqui no programa, olha, o Inter, se tu for ver, o Inter é melhor que o Fluminense. Mas esse jogo mostrou isso e aquilo. Agora o Fluminense virou o Real Madrid, que não adianta que o Fluminense tem sido melhor que o Real Madrid. Se fizermos um mano a mano, eu não fiz. Se fizermos um mano a mano, é capaz de dar Internacional. Só tem uma coisa, o mano a mano é uma pequena amostragem. Claro. É uma pequena amostragem. Às vezes o mano a mano não quer dizer nada. Não dizer que é uma brincadeira, porque daí é diminuir o interesse pelo mano a mano. Não é uma brincadeira, mas mano a mano não mostra encaixe, não mostra trabalho de treinador, não mostra ambição, vontade. Que hoje um trabalho é melhor que o outro. O treinador. Hoje, que dia é hoje ali no. Bota lá o Pedro Raid. Não, hoje, ontem, amanhã. Não. Tá atualizado o rádio lá. O Roger é mais treinador que o Renato. Só que o Renato tem outras coisas. Hoje, dia 7 de julho. O Renato tá ganhando da Inter de Milão e o Roger tá perdendo pro Mirassol. E tá falando um cara aqui que não é renatista. Pelo amor de Deus, não dá pra comparar. Essa manifestação do Bagé, ela é mais rasa que esse carpete novo que tem aqui no programa. Ela tá baseada no teu farto conhecimento de futebol. Eu continuo achando o time do Fluminense bem limitado, o que é um elogio pro Renato. Claro, o trabalho do Renato tá fazendo com o time do Fluminense é quase mágico. Aliás, o Materazzi... É a consagração do Renato. Olha, eu quero dizer que falar do nosso carpete é um elogio, porque antes tinha 2 milímetros, agora tem 6. Cara, azar do carpete. Aumentou bastante. Faz diferença. Agora, não é 400 milímetros. O carpete então, qualquer a mais faz diferença. Então o carpete não é mais tão raso quanto a opinião do Bagé. Não. Pois é, pessoal, o debate pegou fogo aí, né, sobre os gaúchos debatendo os adversários do Internacional, né, tanto na Libertadores, que é o Flamengo, quanto na Copa do Brasil, que é o Fluminense. Mas é o seguinte, pessoal, eu acho que estão colocando muita responsabilidade em cima de D'Alessandro. Eu acho que a única culpa, quer dizer, a única culpa não é de D'Alessandro, ele tem a sua parcela, ok? Mas a gente sempre dizia aqui, pessoal, o torcedor, a mídia, Baldasso, né, eles faziam uma análise profunda aonde o Internacional poderia chegar, principalmente nas competições sul-americanas, como Brasileirão e Libertadores, se baseando em um futebol apresentado no Campeonato Gaúcho. O que é que isso quer dizer? Que não dá para você tirar o Campeonato Gaúcho de parâmetro para as outras competições. Isso é um fato, né? Eu sempre digo, eu não tiro o Campeonato Carioca de parâmetro para nada, para as próximas competições. Eu não tiro, porque não tem como tirar, né? Então, o Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho, jogando muito bem, com os pés nas costas, como a gente diz aqui. Só que vale ressaltar o quê? Que o Campeonato Gaúcho é um campeonato de 2 equipes. E uma dessas 2 equipes, que era o Grêmio, vivia uma situação precária. O Internacional ganhou. A mídia começou a colocar o Internacional como um dos favoritos a ganhar a Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. E a carruagem começou a andar. Quando chega agora para essa parada do Mundial de Clubes, vamos lá. O Internacional quase que não se classifica na Libertadores. Passou sufoco. O Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento. E o torcedor começa a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Isso é um fato. Mas é como eu dizia, pessoal. Internacional tem um bom time? Tem um bom time na medida do possível. Mas não tem um bom time para disputar
3 competições. Isso é um fato. Alan Patrick não tem condições de jogar todos os jogos. É um bom jogador, é. Mas Alan Patrick também é aquele jogador que ele faz uma sequência de 2, 3 jogos boas e passa 6 ou 7 sem passar despercebido. É um fato. Mas é como eu disse, não podemos colocar toda a culpa no dirigente D'Alessandro, né? Ele pode ter sua parcela de culpa, mas a maior parcela de culpa é para aqueles que vocês glorificavam. Roger Machado, que era dito que era para ir para a seleção brasileira, que eu vi muita gente dizendo, e o elenco. Ponto. Não, porque o D'Alessandro não era para estar em férias, era para estar no último jogo do Inter. Pessoal, vamos lá. Vamos jogar limpo com a torcida. Se ele tivesse nesse último jogo do Inter, que o Inter entrou para a zona de rebaixamento, o Internacional teria ganho? Qual é a diferença que ele faz? Ele entra em campo? Então vamos ser bem mais realistas, né? O problema não é só isso. O problema não é só isso. Se fosse isso aí, pessoal, tava fácil de resolver. Internacional, todos os jogos ia mandar ele para o jogo. Tava resolvido. Vamos lá, o Fluminense. Eu também concordo aí com o Baldassi, concordo com alguns caras do programa. O Fluminense não é mais time do que o Flamengo. O Fluminense não é mais time que o Internacional, também concordo. O time do Fluminense hoje a gente pode dizer que ele tem um cara que entende um pouco de futebol, que é Renato Gaúcho. Isso aí não adianta a gente querer esconder. Mas o Fluminense, para mim, levou sorte nesse Mundial de Clube. E muita sorte. Para mim, pegou um Internacional de Milão que eu acho que ou os caras não queriam disputar esse Mundial, ou o futebol é raso. Porque, pelo amor de Deus, eu nunca vi um time tão ruim como esse do Internacional de Milão. Pegou um Al-Ahly que os brasileiros já estão acostumados de pegar naquele outro Mundial, final de ano. E o Renato Gaúcho armou um esquema de jogo que neutralizou esses adversários. Ponto. Então, para mim, o Internacional pode sim passar pelo Fluminense na Copa do Brasil. Agora, Flamengo Internacional, o Flamengo perdeu alguns jogadores, não tem Pulgar para o primeiro jogo, não tem Arrascaeta, mas tem Jorginho, tem alguns outros jogadores que podem pintar aí no Mengão. Mas eu vejo o Flamengo como favorito. Pode até não ganhar, pessoal. Às vezes a gente diz que é favorito, a gente acha que a gente é soberbo, e a gente tá dizendo que vai ganhar. Não, isso aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estou dizendo que é favorito. Que vai ganhar tem que demonstrar dentro de campo. Vai iniciar o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo tem que manter a mesma pegada, o mesmo objetivo, o mesmo desempenho, para quando chegar nessas competições de mata-mata, o Flamengo tá jogando um bom futebol. Ponto. Isso aí é um fato, né? E é o que a gente espera, né? O Flamengo começa a desenvolver aquele futebol que vem desenvolvendo. Fez uma boa participação no Mundial, sem sombra de dúvida. Ok, pegou 2 equipes ali qualificadas, fez um bom jogo contra o Chelsea e talvez se não tivesse acontecido tanto erro contra o Bayern de Munique, o Flamengo poderia ter engrossado o caldo, né? Mas vamos aguardar que no final do ano tudo vai dar certo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.